A risada do Chaves, um som que marcou gerações, espalhou alegria por todo o continente. Mas por trás daquela alegria existia um silêncio mortal, um vício silencioso que muitos de nós ignoramos por anos, que era o que? A maldição silenciosa do cigarro, né? A pergunta que paira até hoje é sombria. Ela acabou com o personagem icônico Chaves ou com o gênio que o criou, Roberto Gomes Bolanhos? Nesse vídeo vamos mergulhar por trás da verdade da fumaça, desde a origem deste hábito na vida de Chespirito até as dolorosas consequências que abalaram sua saúde indiretamente e afetaram o destino da maior série de humor de todos os tempos. Fique até o final e você vai descobrir o preço real que o cigarro cobrou deste legado. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Opa, salve, salve galera, aqui quem fala com vocês é o Matheus Viana e esse é meu canal Via Nostalgia, a sua viagem nostálgica. Então bora viajar? Então vamos que vamos. Bora que bora para o assunto do vídeo em si. Roberto Gomes Bolanhos foi um humorista mexicano, escritor, ator e produtor de cinema, de televisão e teatro. Ficou mundialmente conhecido por interpretar os personagens Chaves e Chapolin. Eles são os principais personagens, obviamente, Chapolin, né? Tinha uns personagens secundários também, mas os principais é esse, Chaves e Chapolin, né? Quem não gosta de Chaves e Chapolin, né, galera? É bom pra caramba. Roberto Gomes Bolanhos nasceu na cidade do México no dia 21 de fevereiro de 1929. Olha só que interessante, hein, galera? Pô, massa pra caramba, hein? Nossa, se eu tivesse vivo ainda até com mais de 90, estaria com quase 100 anos já, um pouco da sua origem. Filho de ilustrador de jornais, pintor, Roberto esteve sempre envolvido com o mundo das artes. Apesar de ter estudado engenharia elétrica, nunca exerceu a profissão, né? Vamos falar um pouco da carreira dele também. Com 22 anos, trabalhou como redator em uma agência publicitária entre o final da década de 1950 e 1960. Foi roteirista de programas como Cósmicos e Canciones. El Estúdio de Pedro Vargas, que alcançaram o primeiro lugar em audiência. Um dos programas, foi um dos primeiros programas que realmente começou a aparecer aqueles personagens que a gente tanto ama, é o programa Chespirito, né? Que em 1968 ele foi contratado para um canal de televisão mexicano, onde participou de uma série semanal atuando durante 30 minutos, né? Então, uma coisa que é interessante mencionar, galera, além dele ter trabalhado, ter essa série de Chespirito, existia um outro programa também, que é bem desconhecido também, que é Los Super Gênios na Mesa Quadrada. Televisión Independiente de México presenta su programa Chespirito y la Mesa Cuadrada, con Rubén Aguirre, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves y Chespirito. Libreto de Roberto Gómez Bolaños. Dirección general de Alberto del Bosque. Que é dessa mesma época também, então foi lá que surgiu Chapolin Colorado, Chaves, né, nesses programas que eles tinham, que não eram programas independentes, né, eram meio que sketches dentro de outros programas que eles tinham. Então, o Super Gênios na Mesa Quadrada ali é bem pré-histórico, né, bem antigo mesmo. Foi de 1970 a 1973, o Super Gênios na Mesa Quadrada, né, que traduzindo para o português seria mais ou menos o Super Gênios na Mesa Quadrada, né. Com o sucesso do quadro, o programa ganhou mais de uma hora e passou a se chamar Chespirito, apelido que Roberto recebeu de um diretor de cinema que comparava seus textos ao de Shakespeare, né? Chespirito como se fosse um pequeno Shakespeare, né? Seria meio que uma comparação a isso, né? Meio que uma trocadilho com Shakespeare. Interessante pra caramba, né?
Olha aí, galera. Com todo o sucesso do quadro, o programa ganhou mais de 1 hora. E para se chamar Chespirito. Galera, então... Não tinha um nome específico, né? Tinha mais de um programa. Tinha o programa Chespirito, tinha o Super Gêneros na Mesa Quadrada. Que foi de 1970 a 73, né? Interessante, né, galera? Aos poucos foram introduzidos novos personagens que levantavam cada vez mais a audiência, né? Como o nascimento de Chapolin Colorado. No dia 1 de setembro de 1972, foi ao ar o Chapolin Colorado, onde interpretava um anti-herói que com seus superpoderes parodiava os heróis norte-americanos. Então, na verdade, era meio que uma paródia meio que engraçada, tá ligado? Aquela coisa de um herói meio atrapalhado, engraçado pra caramba. Então, meio que uma paródia do Superman, Batman, Super-Homem e afins, né? Quem não se lembra, né, daqueles bordões, né? Que viraram, entre elas, não contavam com minha astúcia, sigam-me os bons, né? E se aproveitem da minha nobreza. Pô, massa pra caramba, né, cara? Sou eu, Chapolin Colorado. Pô, sensacional. O Chapolin é muito engraçado, faz um tempinho que eu não assisto. Mas, pô, Chapolin é fantástico, né? E a série teve seu último episódio gravado em 1979, né? Interessante, né? Foi até 1979, né? Essa é a primeira parte, porque na verdade é o seguinte, depois continuou também, tendo outros episódios, né? Continuou assim, que na verdade foi, como a gente vai ver aqui agora, na verdade é o seguinte, não é que ela foi até 1979, é que na verdade era meio que um programa independente depois de um tempo. Eles passaram de ser um programa, de ser uma sketch para virar programas independentes, né? Só que depois, tanto Chaves quanto Chapolin Colorado, a gente vai ver aqui agora um pouco sobre Chaves aqui, né? Que é o seguinte, Chaves também foi até 1980 como programa independente. Depois ele meio que virou um quadro, voltou a ser uma sketch no programa do Roberto Gomes Bolanhos, né? Que é o programa Chespirito. Então fica a curiosidade ali, né? Vamos ver um pouco da criação de Chaves. O personagem Chaves surgiu logo em seguida, no dia 20 de junho de 1971. Foi o primeiro episódio onde Roberto fazia um papel de um garoto travesso de 8 anos que morava em uma vila. Uma curiosidade ali, galera, que é o seguinte: muita gente não sabe, mas nessa época já tinha mais de 40 anos, não me engano, 41, 42 anos por aí. 42 por aí, ele tinha já nessa época, né? E ele interpretava um garoto de 8 anos, cara. E não parece. Pra você ver coisa muito doida. Você vê que realmente ele era um ator muito bom. Que pra poder... Mano, a gente assiste e fala, nossa, como assim? Ele tinha 40 anos. Nossa, é uma coisa muito doida. Saber que o Roberto Gomes Bolanhos, na primeira fase inicial de Chaves, tinha 40 anos, cara. É muita loucura, mano. Nossa. E não parece, né? Tem aquele jeito, aquela interpretação dele muito massa ali e tal. Nossa, mas não parece não. Né? A série teve esse último episódio gravado em 6 de janeiro de 1980. Realmente, galera, como programa independente, foi até 1980. Né? Depois passou de novo a ser meio que um programa ali, meio que os episódios passarem em outros programas, né? Como sketches, como quadros, né? Obviamente. Programas que fizeram sucesso em diversos países, sim, sucesso na América Latina inteira. No Brasil, esse ano no ar desde 1994, sendo exibido no SBT, né? Até hoje, né? Parou, o SBT parou, volta, uma doideira do caramba. Uma coisa que é interessante mencionar sobre Chaves no SBT é o seguinte: na verdade, não era a intenção do Silvio Santos trazer o Chaves para o SBT. Ele simplesmente mandou executivos para lá, representantes do SBT, para meio que conversar com a Televisa e tal, para saber como a Televisa conseguia meio que entender como a Televisa conseguia fazer novelas mexicanas, novelas tão rápidas, né? Novelas, tipo assim, tão boas e rápidas, num período muito curto de tempo, né? Então, para saber meio que ver como que eles conseguiam fazer isso, né? Novelas tão grandes, tão rápido. E também, consequentemente, ver se... E também trazer alguma produção da Televisa para o SBT também, né? Provavelmente era isso também. Só que um dos executivos, quando voltou pro Brasil, falou assim, impossível, que tinha um programa ali que era muito bom, que a criançada poderia fazer muito sucesso no Brasil, que era o Chaves e tal. Então, com isso, o SBT mandou, acho que foi 2 ou 3 episódios que o SBT mandou dublar, correto, para mostrar para os executivos. Então, os executivos do SBT não botaram muita fé. Mas como o Silvio Santos
queria postar no programa ali, ele teve a seguinte decisão de pegar na época, né, uma das filhas do produtor, que era bem nova, tinha que menos de 10 anos, colocar ela para assistir o episódio de Chaves, para ver qual seria a reação dela. E a reação dela foi muito espontânea, ela gostou muito, se divertiu muito. E com isso ele resolveu trazer o Chaves para o SBT. Olha só que história bem curiosa, né, galera? Uma criança meio que entre aspas, foi responsável por trazer o SBT, por trazer o Chaves para o SBT. Que doideira, hein, galera? Nossa senhora. Muito interessante, hein? Que curiosidade bacana, hein? Isso só vi aqui, ó, no canal Via Nostalgia. Então, isso aí, é nóis. Um pouco mais da vida profissional de Chaves e Chapolin. Além de atuar na série de televisão, Roberto Gomes Bolanhos escreveu novelas, peças teatrais, também escreveu e produziu em diversos filmes, compôs músicas cantadas nos episódios de Chaves e Chapolin. Então também várias músicas ele se compunha também, música para os álbuns também. Tem vários LPs, cara, de Chaves, que é bem interessante. Eu tinha vontade de ter, mas você não acha, né, galera? Infelizmente você não acha. Esses LPs tá meio complicado de empachar, né? Só que eu falei que tá gravando, né, galera? Aí, tá gravando. Vamos continuando aqui, é o seguinte. Agora vem a pergunta que não quer calar. Falei um pouquinho da história do Roberto Gomes Bolanhos. Falei algumas curiosidades, né? Obviamente, na medida do possível. Só que qual que é a relação do Chespirito, do Roberto Gomes Bolanhos com cigarro? Ele começou a fumar, na verdade, esse hábito dele começou quando ele estava numa fila, tinha que tirar algum documento pro exército ali, eu não me recordo que documento é esse. Na hora que ele estava na fila ali, simplesmente aconteceu o seguinte, ele estava entediado pra caramba, ele simplesmente pediu um cigarro para um amigo dele, um conhecido, né, amigo conhecido dele. Ele pediu um cigarro para poder meio que passar o tédio ali. E nisso, galera, de pegar de fumar um primeiro cigarro, meio que para tirar o tédio dele ali, meio que desencadeou um vício, né? Um vício gigante, porque ele fumou, na verdade, quando a gente vai ver aqui agora, que fumou por mais de 40 anos. Inclusive, ele fumava nos bastidores, acho que não me engano, ele era o único que tinha para poder, nos bastidores de Chaves, Chapolin, que era o único que tinha permissão para poder fumar. Então, ele fumou por bastante tempo, né? Uma coisa que ele sempre dizia é o seguinte, dizia que seu maior triunfo foi parar de fumar. Ele disse que teve muitas conquistas em sua carreira, mas nenhuma se compara ao vício de fumar cigarro há 12 anos. Daqui é uma fala dele de 8 de junho de 2007. O ator e produtor conhecido como Roberto Gomes Bolanhos disse que tem muitas satisfações em sua carreira, mas nenhuma se compara ao triunfo, né, de parar de fumar, né? Ele sempre frisava isso, como a gente vai ver agora. Vai continuar vendo aqui, assim me frisava isso. Na verdade, galera, o cigarro não acabou com o Chaves, mas acabou com a vida de vários personagens, como o Seu Madruga, né, que era interpretado pelo Ramon Valdez, como a Bruxa do 71, né, que era interpretada pela Angelina Fernandes, como o Professor Girafales, que era interpretado pelo Rubens Aguirre, e por aí vai, né. Então ele sempre frisava isso, né, galera, que era uma vitória pra ele ter parado de fumar mais de 12 anos. Caramba, que doideira, hein? Inclusive, galera, sempre frisava isso. A minha maior conquista, tive alguns momentos muito gratificantes, como Chaves e Chapolin Colorado. Mas meu maior triunfo, como ele sempre frisava, foi parar de fumar. Ele sempre colocava acima de tudo, galera, que realmente tinha sido uma conquista muito grande pra ele. Pra quem ficou mais de 40 anos fumando, nossa, é bem doideira, né? Pra quem ficou mais de 40 anos, parar realmente deve ter sido uma vitória muito grande, né? Ele conta em sua autobiografia ter abandonado o vício ao sair para a casa de um amigo, onde jogaria um dominó. O escritor tinha consigo no bolso apenas um cigarro, mas decidiu não comprar outra cartela. Quando fazem terapia, os alcoólatras não prometem que nunca mais provarão uma dose de bebida em suas vidas, mas tudo que eles se comprometem é a parar de beber durante o dia de hoje. E amanhã, quem sabe, escreveu. Então foi o que eu tentei ao me sentar à mesa de dominó. Então se comprometeu. Ele não falou que ia parar de vez, mas ia parar um dia após o outro, né? Ele ia parar, né? Hoje eu não vou fumar, amanhã quem sabe. Mas apenas eu entendi como
como eu fui capaz de fazer no mesmo dia o seguinte, também no dia seguinte, e o seguinte do seguinte. Interessante, né, galera? Olha, então ele falou que era um dia de cada vez. Ele falou que não é que ia parar de vez, que ele ia parar um dia, no outro dia tentar não fumar de novo, e consequentemente, né? Daqui faz essa parte da autobiografia dele, né? Que é o Sem Querer Querendo, o nome da biografia dele. Então, outra coisa que é interessante ser mencionada ali, que é o seguinte, vamos falar um pouquinho, uma coisa que é bem curiosa ali, que é o seguinte, que ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2006, né? Que ele pede assim: que mensagem o senhor deixaria para os seus fãs no Brasil? Olha só que curioso, né, galera? Vou deixar uma mensagem que não tem nada a ver com o que eu faço. Quando me perguntam qual foi o meu maior êxito, eu respondo que foi deixar de fumar. Recomendo à juventude e todo mundo que não fumem. Larguei o cigarro há 11 anos. Depois de fumar por 40 anos, há coisas que eu não consigo mais desvencilhar, né? Pigarros, problemas na garganta, né? Catarros. Fumar é a estupidez maior do mundo. Então, olha só que interessante, né, galera? Que ele, na hora de deixar uma mensagem, era tão marcante, foi tão marcante essa questão do cigarro na vida dele, que na hora dele deixar uma mensagem ali para as pessoas e tal, ele simplesmente, olha só que doideira, ele, em vez de ele falar alguma mensagem bacana, mas não, ele deu ali um conselho para as pessoas não fumarem. Que viu tanto foi marcante assim, na vida dele. Uma outra coisa que é interessante ser mencionada ali, que isso realmente, galera, trouxe vários problemas para a vida dele. Como ele teve que se mudar da cidade do México para Cancún por causa do nível do mar, poder respirar melhor. Ele, no final da vida dele, começou a usar cilindros de oxigênio. Então, Murilo, nosso produtor, telefonou para a assessora imediata do Chespirito, do Roberto Gomes Bolanes, que o nome dela é Maca. E falou: Maca, vocês estão vindo para cá. Ele vem, porque vocês viram que eu contei que até minutos antes ninguém sabia se ele iria. E ela disse: nós estamos tentando ir para aí, mas ele está passando mal. Então foi mandado um micro-ondas, que a gente chama, né? Um link para a porta do hospital, porque se ele não conseguisse chegar, ele assistiria a homenagem através desse link e as pessoas conseguiriam pegar a reação dele. Ele chegou, ele conseguiu chegar, ele assistiu durante 1h30. A cidade do México é uma cidade muito alta, está mais de 3.000 metros acima do nível do mar. É por isso que ele não consegue mais, viver na cidade do México. Então ele mora em Cancún por causa disso. E ele está... Até antes ele falecer em 2014, que está com a saúde bem debilitada por conta do cigarro. Por mais que tenha ficado 12 anos sem parar, por ter ficado 40 anos fumando, isso trouxe várias consequências para a sua vida. Então, é isso, né, galera? Eu acho que tudo que eu tinha para falar no vídeo eu falei. Então fica meio que uma homenagem a esse grande ator, que já nos deixou, mas que indiretamente continua fazendo a nossa alegria. Então, muito obrigado, Roberto Gomes Bolanes, por tudo que você fez por nós. A tua arte sempre será eterna. Então, muito obrigado. E muito obrigado a todo mundo que ficou até o final desse vídeo ali, né? Chaves é Chaves, não tem como, né? E é isso, né, galera? Deixem seu like, se inscrevam no canal, né? Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo ali. Forte abraço, fiquem com Deus. É nóis. Tchau, tchau. Uou!